Olá, sou o professor José Carlos Valério do canal Matemática Águia. Nesse vídeo vou mostrar para você um pouco de progressão aritmética, a famosa PA. É um assunto de extrema importância para você que está se preparando para o Enem e demais vestibulares. Então, pega o seu material de anotações e vem comigo! Muito bem! Não deixem de curtir o canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos que vamos! Então é o seguinte, o que nós temos aqui, só um minuto por favor, nós temos aqui inicialmente, vamos falar um pouquinho de definição de PA. O que vem a ser definição de PA? Então, para isso, observe o seguinte, observe a sequência abaixo. 1, 4, 7, 10 e 13 e assim sucessivamente. Nessa sequência aqui, o que nós podemos observar nela? Nós podemos observar nela que é o seguinte, quando eu saio do primeiro elemento para chegar no segundo elemento, eu estou somando um número, não estou? Esse número é o 3, 1 mais 3 dá 4. Se eu saio do segundo elemento, também somo 3 para chegar no terceiro elemento. Do terceiro elemento para o quarto elemento, eu também estou somando 3. Do quarto elemento para o quinto elemento, eu também estou somando 3. Então, gente, pela definição, uma progressão aritmética, abreviadamente PA, é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo anterior, observem isso, a soma do termo anterior a uma constante R, que é a razão da PA. Tá joia? Então, esse número que eu estou somando aqui, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto e assim sucessivamente, ele é chamado de razão da PA. Tá joia? Então é o seguinte, a razão da PA nada mais é do que a diferença do segundo termo pelo primeiro ou, mudando a cor aqui, segundo termo pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, ou o enésimo pelo anterior, pelo seu antecessor. Vamos observar isso nesse exemplo que nós fizemos aqui em cima. A razão dessa PA aqui pode ser quem? Pode ser 4 menos 1, 4 menos 1 que dá 3, não é isso? Pode ser 7 menos 4, 7 menos 4 que também dá 3. Pode ser também 10 menos 7, pode ser 13 menos 10 e assim sucessivamente. Tá joia? Então nós temos aqui alguns exemplos. No primeiro exemplo aqui eu tenho menos 5, menos 1, 3, 7 e 11. Tá joia? Vamos tirar a razão desse primeiro exemplo aqui. Tirando a razão desse primeiro exemplo aqui, eu vou fazer menos 1, pegar o segundo termo menos o primeiro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer menos 1 menos o primeiro termo. O primeiro termo é menos 5, então fica menos 1 menos menos 5. Isso aqui, por sua vez, vai ficar menos 1. Menos com menos 5 dá mais 5. Então, pessoal, menos 1 mais 5 dá quanto? Dá mais 4. Mais 4 é a razão da nossa PA, no primeiro exemplo. Tá bem? Vou mudar a cor aqui, porque está um pouco claro aqui. Tá joia? No segundo exemplo, eu tenho 21, 17, 13, 9 e assim sucessivamente. A razão dessa PA aqui, por sua vez, vai ser quem? Pode ser 17 menos 21, pode ser 13 menos 17, pode ser 9 menos 13. Então, eu vou fazer 9 menos 13, tá joia? 9 menos 13 vai dar quanto? A razão dessa PA vai dar menos 4, tá bem? Ou seja, nesses dois exemplos que nós acabamos de ver aqui, nós temos o seguinte, no primeiro exemplo, a razão foi mais 4. No segundo exemplo, a razão é menos 4. Nós temos aqui dois exemplos em que o primeiro exemplo é uma PA crescente, e o segundo exemplo é uma PA decrescente, devido à sua razão ser negativa no segundo exemplo e ser positiva no primeiro exemplo. Tá joia? Dando continuidade aqui, vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, o que nós temos? Nós temos uma PA de razão constante, vocês concordam?
Ou seja, nem é razão constante, é razão nula, né? Vai ser 4 menos 4. 4 menos 4, a razão vai dar quanto? Razão igual a zero. Razão igual a zero significa que a razão é nula, tá joia? Então, nós temos aqui uma PA constante. E no último exemplo aqui? No último exemplo, vou fazer até de cor diferente. Vou fazer de um verde aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, razão. A razão desse último exemplo aqui. Vou pegar o segundo termo menos o primeiro termo, tá joia? O segundo termo menos o primeiro termo vai ficar 2 menos 2. Lembra lá da aplicação do jogo de sinais? Então, aqui vai ficar 2 menos 2, vai ficar 2, né? Repete, menos 2 vai ficar mais 2. 2 mais 2 dá 4. Ou seja, a primeira razão que nós encontramos deu 4. Vamos fazer novamente uma nova razão aqui e vamos verificar se essa razão é constante, se ela vai ser sempre igual a 4. Então, vamos pegar o terceiro termo menos o segundo termo. Pegando o terceiro termo menos o segundo termo, nós vamos ter menos 2, menos. O segundo termo é mais 2, então fica menos 2 também. Isso aqui, por sua vez, vai ficar menos 2 com menos 2, vai dar menos 4, tá bem? Razão menos 4. Opa! O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui o seguinte... Na primeira razão que nós tiramos, nós encontramos um valor mais 4. Na segunda, nós encontramos o valor menos 4. Isso aqui, pessoal, ocorre quando a sequência é simplesmente uma sequência numérica. Ou seja, essa sequência não representa uma PA. Então, isso aqui não é PA. Tá joia? Nos 3 exemplos anteriores, nós tínhamos uma PA crescente, uma PA decrescente. Só verificando aqui, recapitulando, né? Nós tínhamos o primeiro exemplo aqui uma PA crescente, no segundo exemplo uma PA decrescente, e nesse exemplo agora, no terceiro exemplo, nós temos uma PA constante, em que a razão é igual a zero. Já no quarto exemplo, a PA, na verdade, não é PA, ela é simplesmente uma sequência numérica, tá joia? Agora o seguinte, falando em termo geral, o que vem a ser o termo geral de uma PA? Então, dado uma PA A1, A2, A3, AN, assim sucessivamente, de razão R, nós temos o seguinte, que o termo geral da PA poderá ser obtido pela fórmula. Qual fórmula, professor? Pela seguinte fórmula, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ah, professor, mas quem é a N? A N é o enésimo termo, é o termo que você está procurando para a PA. Da PA, né? O A1 é o primeiro termo, o N é o número de elementos. Por exemplo, se eu pedir para você o milésimo termo, o N aqui vai ser 1000, esse N do AN vai ser 1000 também, e assim sucessivamente. O R você já conhece da razão, então tá aí a fórmula que você pode aplicar nos exercícios. O primeiro exercício que nós temos aqui é o seguinte, calcule o 10º termo da PA, 2, 6, 10, assim sucessivamente. Eu quero o 10º termo, correto? Tá bem? Ele me deu a PA começa com 2, então eu posso falar que o primeiro termo dessa PA vale quanto? O primeiro termo dessa PA vale 2, tá bom? A razão dessa PA é igual a quem? É igual a 6 menos 2 ou 10 menos 6, não é isso? Fazendo 6 menos 2, a razão dessa PA vale 4. Ele pediu para calcularmos o 10º termo. 10º termo, A10. A10 é igual. Estou procurando o A10. Tá bem? Então, pessoal, continuando aqui, eu posso aplicar a fórmula do termo geral. Quem que é a fórmula do termo geral? A fórmula do termo geral é a N igual a quem? A1 mais N menos 1 vezes quem? A razão. Tá joia? Então, o AN nesse caso aqui vai ser o A10. A10 igual a 1. O A1 nós temos que vale 2, mais, né? Mais. O N vale 10, que eu estou procurando o 10º termo, menos 1, vezes a razão que vale 4. Tá joia? Então, nós vamos ter que o A10 é igual a quem? 2 mais
Vamos repetir o 2. 2 mais. 10 menos 1 vezes 4, 10 menos 1, 9. 9 vezes 4, 36. Então, nós vamos ter aqui que o A10 vale 2 mais 36. 2 mais 36 dá quanto? Dá 38. Beleza? Ou seja, o 10º termo dessa PA equivale a quem? O 10º termo dela equivale a 38. Continuando aqui, no segundo exercício, descubra qual é o primeiro termo da PA, cujo 10º termo é 51. Espera aí rapidinho. O 10º termo é 51, tá bem? E a razão é igual a 5. E ele está pedindo, descubra qual é o primeiro termo dessa PA. Então, vamos começar. Se ele está pedindo para descobrirmos quem é o primeiro termo dessa PA, eu estou procurando. O 10º termo é igual a 51. Então, o A10 é igual a quem? 51. Tá bem? E a razão é igual a 5. A razão é igual a 5. Então, nós vamos, nesse caso aqui também, nós vamos aplicar a forma do termo geral. Aplicando a forma do termo geral, o que nós vamos ter? Vamos lá. Nós vamos ter o seguinte. A N é igual a quem? A1 mais N menos 1 vezes a razão. Substituindo os devidos valores, nós vamos ter. Ele falou que o A10 vale 51. Então, vou escrever essa fórmula aqui em função de A10. A10 é igual a 1 mais 10 menos 1 vezes a razão. Por que, professor, que você está fazendo isso? Para facilitar a sua visualização, caso você está vendo esse conteúdo pela primeira vez. Então, A10 equivale a quanto? A 51. Então, vamos colocar 51 é igual a quem? A1, que ele está procurando, A1 mais 10 menos 1 dá 9, vezes a razão. Qual o valor da razão? A razão é 5. Tá bem? Portanto, 51 é igual a 1 mais quem? 9 vezes 5, 45. 9 vezes 5, 45. 51 é igual a 1 mais 45. Então, vai ficar 51 menos 45, isolando os números, isolando a incógnita. Tá joia? 51 menos 45 dá 6. Portanto, A1 é igual a 6. Muito bem? Perceberam? São exercícios simples, na verdade. Tá bem? O que pega, às vezes, um pouquinho aí é a interpretação do problema. Tá legal? Continuando aqui, vamos fazer com vocês o número 3 agora, que vai ser o último exercício. Bom, nesse exercício 3, nós temos aqui o seguinte. Determine o valor de x, de modo que os termos x mais 3, 4x menos 2 e x menos 1, nessa ordem, formem uma PA. Então, gente, eu posso usar aqui a forma do termo geral que eu já estava usando. Porém, é mais fácil nesse caso aqui você usar um pouco a definição. A definição fala que cada termo a partir do segundo é o anterior mais a sua razão, não é isso? Então, ele fala também que a razão, na definição de razão, que a razão nada mais é do que a diferença de um termo pelo seu antecessor. Então, chamando esse primeiro termo aqui de A1, o segundo termo de A2 e o terceiro termo de A3, primeiro, segundo, terceiro termo, o que eu posso fazer aqui usando definição de razão? Eu posso falar que A3 menos A2 é igual a quem? É igual a 2 menos A1, correto? Ou seja, esse menos esse é igual a quem? A esse menos esse. Joia? Então, aplicando aqui, nós vamos ter o terceiro termo menos o segundo termo. Vai ser x menos 1 menos quem? 4x menos 2. Tá, joia? É igual a quem? É igual a 4x menos 2, que é o segundo termo. 4x menos 2 menos o primeiro termo, que é x mais 3. X mais 3. Um detalhe que você precisa ficar bem atento aqui é o seguinte.
Quando você vai resolver exercício em que envolve uma subtração algébrica, você precisa necessariamente aplicar o parênteses nessa subtração, tá bem? Assim como eu fiz aqui, menos 4x menos 2 e menos x mais 3. Tem que aplicar o parênteses. Para quê? Porque você está subtraindo uma soma algébrica ou uma subtração algébrica, tá bem? Então, repetindo primeiro aqui, x menos 1, menos, esse menos aqui eu vou aplicar, vou escrever de cor diferente aqui, eu vou fazer menos vezes 4x dá menos 4x. Tá joia? Menos vezes menos 2x dá menos, com menos dá mais 2. É igual a quem? É igual a 4x menos 2. Novamente, vou fazer menos vezes x dá menos x. Menos vezes mais 3 dá menos 3. Fique bastante atento com isso. Tá joia? Então, continuando aqui, nós vamos fazer. Nós temos aqui o seguinte. Nós temos x menos 1, menos 4x mais 2. Eu vou juntar x com menos 4x. Juntando x com menos 4x, vai dar menos 3x. Tá joia? Menos 1 mais 2 dá mais 1. É igual a quem? Nesse lado aqui, eu vou juntar 4x com menos x, dá quanto? Dá mais 3x. Mais 3x. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Bem, escrevi de vermelho aqui só para mostrar que eu estou juntando os termos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar x de um lado, os termos contêm x, e isolar os termos independentes. Então, isolando x, vai ficar menos 3x. Esse 3x vem para cá, menos 3x. É igual a menos 5. Mais 1 vira menos 1. Menos 3x com menos 3x dá menos 6x. É igual a quem? Menos 1 menos 5 dá menos 6. Multiplicando ambos os membros por menos 1. Por que multiplicar por menos 1, professor? Não lembro isso. Toda vez que você estiver resolvendo uma equação em que no final você estiver o x negativo, você multiplica por menos 1. Para quê? Para virar menos 6 vira mais 6. Mais 6x é igual a quem? Esse menos 6 vira mais 6. Não precisa do sinal, né? Se você quiser, pode escrever direto. Daí, nós vamos ter que x, puxar uma setinha aqui, x é igual, se 6x é igual a 6, então x é igual a 6 dividido por 6. X é igual a 6 dividido por 6 dá 1, ou seja, x é igual a 1. Muito bem. Se você tiver alguma dúvida, me chame aí nos comentários e espero que você tenha gostado, tá bem? Fiquem com Deus, aquele abraço e até a próxima.